Boa noite. Como eu costumo dizer, a vigilância sobre as ações dos políticos em exercício de cargos públicos é essencial para garantir que eles trabalhem pelos interesses da população, por quem são eleitos e pagos. Moradores de Abaeté, na região central do estado, lotaram a Câmara Municipal na noite passada para impedir que os vereadores aprovassem um aumento para os próprios salários retroativo a janeiro. Uma liminar concedida pela Justiça suspendeu essa proposta de reajuste, que seria ilegal, e foi considerada pelo povo um abuso, principalmente neste tempo de crise econômica. Do lado de fora é segurança reforçada e dentro do plenário da Câmara Municipal de Abaeté faltou espaço para tanta gente. Os vereadores que votaram a favor do projeto foram vaiados ao chegar para a sessão. A população ficou revoltada depois que um projeto de resolução foi aprovado por 5 votos a 3, estabelecendo a correção inflacionária de 11,27% nos subsídios dos vereadores, que com isso teriam salários aumentados de R$ 4.265,68 para R$ 4.746,53. Eles trabalham pouquíssimas horas, uma vez por semana. Nós, professores, trabalhamos 6 horas por dia, 40 horas semanais e temos um salário de miséria. De acordo com o projeto, cada um dos 9 vereadores ainda receberia cerca de R$ 4.800 referentes ao reajuste retroativo desde janeiro. Segundo este professor, especialista em direito público, a aprovação do projeto depois do período eleitoral é ilegal. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina em seu artigo 21 que o aumento de despesa nos últimos 180 dias de mandato, despesa de pessoal, é vedado, é proibido. O vereador Marcelo Vargas, vice-prefeito eleito de Abaeté, entrou com um mandado de segurança e conseguiu na Justiça uma liminar suspendendo o projeto. Eu fui a favor, durante 3 anos, da revisão de perca inflacionária, porque naquele momento existiam condições para isso. Agora, a gente fazer um aumento retroativo a janeiro, em outubro, com a crise que a Abaeté passa, o país passa, não é moral. Vereadores que tinham votado a favor do projeto voltaram atrás. Votei a favor e vi que estava errado, e vi que errei e não tenho vergonha de pedir desculpa pro meu erro. Com a decisão da Justiça, o projeto de resolução está suspenso e, pelo menos por enquanto, os vereadores não vão ter correção nos subsídios. A juíza Raquel Cristina Silva Viegas ainda deu prazo de 10 dias para que a mesa diretora passe informações sobre o caso. Bom, né? Agora, olha, o que eu acho que seria justo mesmo é que aumento para cargo público fosse aprovado por quem paga, o povo, por plebiscito que fosse. Não dá para deixar político eleito para fazer leis em benefício da população legislar em causa própria do jeito que é no nosso país. Isso tem que mudar. A polícia prendeu 2 irmãos adolescentes que tomaram uma moto de assalto depois de atacar a vítima com um facão em Caratinga, no Vale do Rio Doce. O crime foi registrado por uma câmera de segurança e mostra como a vítima teve sorte em não ser atingida por algum dos vários golpes dados por um dos menores. O jovem de 24 anos, que aparece no alto do vídeo, estava com a moto estacionada na rua José Augusto Ferreira, esperando a namorada sair do trabalho, quando foi atacado pelos assaltantes. Os 2 meninos subiram a rua caminhando e atacaram a vítima, que tentou correr com as chaves da moto, mas caiu. Enquanto o jovem tentava se esquivar, um dos assaltantes o agredia com uma faca. Os bandidos fugiram, levando a moto. O rapaz teve ferimentos nas mãos e nas pernas. Apesar da imagem demonstrar isso, mas a vítima não teve ferimentos provocados pelo facão utilizado. A violência dos suspeitos, que são adolescentes de 13 e 17 anos, impressiona. Logo que viu o vídeo, o tenente Anderson identificou os suspeitos, que são irmãos. É um menor que está costumeiramente cometendo alguns roubos utilizando faca. Fui até a residência da mãe do menor, mostrei para ela o vídeo, na hora ela identificou os 2 filhos dela. Os irmãos foram encontrados e apreendidos no bairro Esplanada. A moto foi recuperada e a faca usada no assalto foi apreendida. Em Belo Horizonte, um dos suspeitos de participação no espancamento de um jovem na saída de uma casa de shows no mês passado se apresentou à polícia hoje. Ele era o único investigado que ainda não tinha prestado depoimento.
Felipe Alvim Geisler, de 18 anos, alegou não ter participado das agressões. O rapaz era um dos alvos dos mandados de condução coercitiva cumpridos pelo delegado que investiga o crime no dia 10 passado, quando outros amigos dele foram pegos em casa no bairro Belvedere e levados para a delegacia. Felipe não foi localizado porque estava viajando pela Europa. Ele é o quarto ouvido no caso. Tiago Mota Vaz Rodrigues, de 20 anos, e Hélio Alberto Borja Brum, de 19, também negaram ter participado do espancamento do estudante de medicina Henrique Papini, de 22 anos, em frente ao hangar 677, no bairro Olhos d'Água. O único que admitiu foi Rafael Bicalho, de 19 anos, que para a polícia teria agido por ciúme da ex-namorada, que estava se relacionando com a vítima. Eles discutiram, houveram ameaças verbais, inclusive ameaça direta do Bicalho para o Papini em redes sociais. Rafael chegou a ser preso dias depois do crime como medida protetiva à ex-namorada, ficou numa penitenciária em Neves, mas acabou liberado com o uso de tornozeleira eletrônica. A polícia trabalha agora para determinar a participação efetiva de cada um dos suspeitos no crime. Imagens de uma câmera de vigilância em frente à casa de shows mostram 3 jovens correndo atrás do estudante que é chutado por Rafael Bicalho. Segundo o delegado, Tiago também foi identificado no vídeo. E numa foto tirada dias depois do crime, ele aparece com o pé machucado, supostamente pelos chutes dados na vítima. O delegado Flávio Grossi afirma que o grau das lesões sofridas por Henrique Papini demonstram que a intenção dos agressores era de matar o estudante. Os celulares dos suspeitos estão sendo periciados e a previsão da Polícia Civil é de concluir o inquérito em 10 dias. O trabalho dos peritos que ajudam a desvendar crimes, analisando os locais onde eles foram cometidos e as provas coletadas em exames especiais de laboratório é fascinantemente retratado em filmes e em séries, como a famosa norte-americana CSI. Aliás, esta é a sigla do projeto Ciências a Serviço da Investigação Criminal, apresentado durante um evento aqui em BH para alunos do Cefet, com a Polícia Federal, nesta que é a Semana de Ciência e Tecnologia. O público participou de uma simulação nessa tarde, experimentando, como no jogo Detetive, o trabalho da Polícia Científica. O empresário de 52 anos é encontrado morto. No escritório, marcas de sangue, pegadas, cápsulas, uma arma, porta-retrato quebrado, 2 copos com uísque. Ao redor das evidências, olhares atentos, anotações e palpites. O filho, ele conseguiu a arma pro Antônio e foram os dois que foram cúmplices no assassinato. E os disparos foram feitos depois de um combate, uma vez que as cápsulas caíram por cima do sangue. Para começar a desvendar esse mistério, os investigadores têm algumas pistas. Um resumo da história do empresário morto, a lista dos possíveis suspeitos, como a esposa, os filhos, o sócio, a secretária e uma funcionária do escritório, além das impressões digitais encontradas na cena do crime. A partir disso está lançado o desafio. Quem será que matou o empresário? Como foi isso? E por qual motivo? O jogo faz parte da Semana de Ciência e Tecnologia do Cefet, na capital. Ideia dessa professora, que é papiloscopista da Polícia Federal. Há um ano, o Laboratório de Papiloscopia da Polícia Federal firmou um convênio com o Cefet de estágios. E esse estágio deu muito certo e a gente resolveu trazer um pouco da realidade do que a gente faz na polícia para a universidade, porque a gente quer aumentar essa interação. Das várias áreas que o químico pode atuar, a área de química forense é a que mais atrai interesse dos alunos. E a gente então trouxe para cá essa Polícia Federal com as técnicas mais modernas que eles têm de investigação criminal, exatamente para despertar esse lado lúdico dos alunos e fazer com que os alunos se interessem ainda mais pela química como um instrumento tecnológico na investigação criminal. Para instigar ainda mais os alunos, cenas reais de crimes desvendados pela Polícia Federal e algumas das técnicas usadas para identificar impressões digitais. Crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, explosão de caixa eletrônico, roubos, furtos. São milhares e milhares de crimes que são resolvidos a partir da revelação de impressões de digitais. E nem precisa perguntar se os alunos gostaram de participar dessa história, né? É muito legal porque a gente vê CSI o tempo todo na TV, então a gente poder botar em prática é uma experiência muito interessante.
trabalho é que não falta para as nossas polícias, né? A Civil prendeu 12 homens suspeitos de explodirem caixas eletrônicos no estado. Pelo menos 30 agências e postos de combustíveis foram alvo dessa quadrilha, um prejuízo que ultrapassa R$1 milhão. Imagens apresentadas pela polícia mostram o bando em ação. De acordo com as investigações, a quadrilha é responsável por pelo menos 30 assaltos e explosões de caixas eletrônicos. O bando, que ostentava dinheiro e vida boa, foi apelidado de 4 M's, de música, mulher, maconha e malote, uma referência ao dinheiro roubado. Segundo a polícia, o bando sempre se utilizava de 3 ou 4 veículos. 2 eram sempre roubados. Estes foram apreendidos após a prisão da quadrilha. De acordo com informações da polícia, a caminhonete foi utilizada no roubo a uma instituição bancária, de onde o bando levou um cofre na carroceria. 7 homens foram presos no município de Oliveira, onde, segundo a polícia, pretendiam explodir caixas eletrônicos. Os outros 5 suspeitos foram presos após investigação por meio de mandados da justiça. César dos Santos da Silva é apontado como líder do grupo. Cabe provar que foi nós, tem nosso rosto lá. Entendeu? Eu quero que mostre meu rosto lá. Se provar, eu vou pagar, mas eu não sou. A polícia apreendeu armas de alto poder destrutivo. Também foram apreendidos coletes à prova de balas, munição, rádios comunicadores, ferramentas e explosivos de fabricação caseira. Rafael Rodrigues da Silva, o Frangão, é apontado como o homem que fabrica os explosivos e coloca os artefatos nos caixas. O delegado destaca a ousadia e organização do bando. Na região metropolitana aqui de Belo Horizonte e na região centro-oeste, vai ter uma diminuição significativa das explosões, porque é essa da quadrilha mais atuante aqui na nossa região. A pena deles vai ultrapassar os 200 anos de prisão, porque já foram identificados quase 30 explosões, né? Então eles vão ser devidamente instaurado um inquérito policial para cada um desses crimes. Mais de 30 homens contratados para trabalhar na instalação de plataformas para equipamentos de pinturas automotivas em Betim denunciam que estão sem receber salários há 3 meses, sem contar as condições precárias em que vivem. Todos eles foram trazidos do Nordeste para Minas por uma empresa especializada em construções metálicas. Há camas espalhadas em todos os cômodos da casa. O ambiente sujo tem uma explicação: 1 mês sem água. É assim que tem vivido 33 funcionários da empresa MTJ Construções, prestadora de serviço para a Aisnem, que por sua vez é contratada pela Fiat em Betim. O mês de julho já começou a atrasar o salário. Era dia 15, foi pro dia 28. Aí quando chegou agora em agosto, aí parou tudo. Aí não saiu mais dinheiro para ninguém não. Sem o rendimento mensal, quase todos eles estão endividados e sem poder voltar para casa. As contas chegando, a família da gente lá desamparada, sem ter para onde correr. Além disso, muitos relataram ter trabalhado longos períodos, sem sequer uma folga, o que pode configurar trabalho escravo. 5 às 7, né? Mas só que eu ficava até meia-noite, 8, 10, 11, nunca teve horário normal aqui para mim. Trabalhava de domingo a domingo. Daniel trabalha para a empresa há 2 anos e, assim como os colegas, deixou o serviço por falta de pagamento. A luta agora é pela rescisão do contrato. Trabalho, penso num futuro para a família da gente, aí ele chegou com a alegação que não tem como pagar mais a gente. A única ajuda que o grupo conseguiu é do Sindicato dos Trabalhadores da Construção e Imobiliário de Betim. Foi por meio da entidade que eles ainda não foram despejados dos alojamentos e continuam tendo que comer. O representante do sindicato já acionou o Ministério do Trabalho. Teve uma fiscalização há uns 4 dias atrás, entendeu que estava havendo uma espécie de trabalho escravo. O Ministério do Trabalho informou que está acompanhando o caso e disse que a MTJ Construções alega não ter condições de arcar com as despesas dos trabalhadores. O órgão informou também que esses trabalhadores vão ser levados ainda hoje para um hotel em Betim e que o transporte será pago pela Fiat. Os 10 dias de estadia, até que a situação seja resolvida, serão de responsabilidade da empresa Aisman. Crianças carentes e com necessidades especiais estão sem transporte para ir às aulas em Esmeraldas, na Grande BH. O motorista do escolar, que é terceirizado da prefeitura, parou de trabalhar porque não está recebendo salário. Resultado, crianças em casa prejudicadas e pais revoltados sem poder fazer nada.
O Renato fez a parte dele, se arrumou todo e no horário certo estava pronto para esperar a van, que leva exclusivamente crianças com deficiência. Mas a mãe dele disse que o transporte não chegou. O adolescente de 13 anos nasceu com má formação congênita. Desde que passou a frequentar a escola, Renato evoluiu muito. O medo dos pais é de que todas as conquistas sejam perdidas. Ele não indo para a escola, ele regride tudo que ele aprendeu. Ele começa a ficar com dificuldade, ele não lembra mais, fica muito nervoso porque ele já acostumou, ele tem uma rotina de levantar e ir para a escola. O pai diz que não tem condições de levar o filho para a escola por conta própria. Vocês viram a situação da rua, muito difícil. Inclusive ela mesma já caiu com ele na rua, sabe, descendo ali da casa da avó dele e infelizmente é muito longe a escola. Da casa do Renato até aqui na Escola Estadual Melo Viana são 3 quilômetros e vocês viram que por causa do acesso difícil, os pais não conseguem trazer o adolescente. Segundo a família, no ano passado as crianças ficaram sem o transporte por um período porque a licitação não foi renovada. Em setembro deste ano, o serviço parou novamente por alguns dias por falta de pagamento do motorista que é terceirizado. O Christian até vestiu o uniforme da escola para esperar a van. A mãe diz que quando o veículo chega é uma felicidade. Para o menino de 9 anos, que tem paralisia cerebral, o transporte é ainda mais importante. Além da escola regular, ele vai para a PAI, onde participa de uma série de atividades. A ecoterapia que ele faz, que ajudou ele bastante, coisa que ele nem fazia, hoje ele faz. Fisioterapia, fonoaudióloga, pediatra e a nutricionista. E tudo isso está parado por falta da van. Cleidiane tem medo de ver o filho regredir depois de tantos avanços. Em vista do que ele era e hoje ele está assim, tem que agradecer a Deus. Mas em falta da van, aí vai parar o tratamento todo e meu filho pode ficar atrofiado de novo. A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Esmeraldas, que alegou ter sido surpreendida com a denúncia. A assessoria disse que a paralisação dos motoristas de escolares não havia sido comunicada à Prefeitura. A administração pública informou que vai entrar em contato com o prestador do serviço para tentar resolver essa situação, apesar de estar atravessando a pior crise financeira já vivida pela cidade. Veja agora como fica o tempo nesta quarta-feira em todo o estado. O dia será de céu claro, mas com possibilidade de chuva isolada, típica de primavera, no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul e Campo das Vertentes. Nas outras regiões do estado, o ar fica seco e quente e deixa a umidade relativa do ar baixa durante a tarde. Em Belo Horizonte, mínima de 19 e máxima de 34 graus. Em Jacutinga, os termômetros variam dos 18 aos 32. Dos 24 graus aos 33 em Patos de Minas. Em Medina, a temperatura oscila entre os 20 e os 35 graus. E em Oratórios, mínima de 20 e máxima de 34 graus. Uma pessoa morreu no fim dessa tarde em uma batida entre um carro e um caminhão na BR-040 em Nova Lima. As imagens enviadas pelo nosso telespectador Renato Alves Oliveira mostram como ficou o carro. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal estão no local. Ainda não se sabe o que causou este acidente. Uma pista no sentido BH está interditada. Alunos de arquitetura montaram uma cozinha itinerante no meio da rua, na região da Savassi, em BH, para trocar experiências sobre comidas com quem passar pelo local. O projeto envolve muita conversa e cada coisa gostosa. Bolha no fogo, hora do chá. Para acompanhar, bolos, pães, geleias e compotas, além de uma boa prosa recheada de memórias de gostos e aromas. Olha, tem um que eu nem sei fazer, que a minha avó fazia, que era nem é tão natural, um biscoito assado. Já tentei fazer, não consigo. Interior, né? As coisas naturais, de fazendas. A cozinha comum itinerante foi montada na calçada da Faculdade de Arquitetura da UFMG. A primeira vez do projeto que quer percorrer a cidade com diálogos, trocas de receitas, experiências e lembranças. A gente acredita que essas receitas mais tradicionais, elas não são muito registradas. Então a melhor maneira de fazer elas existirem e resistirem é a gente compartilhando elas. Tudo isso somado ao conhecimento de convidados como a chefe Zora Santos, que busca incentivar uma alimentação ligada à saúde e ao bem-estar.
Nós escolhemos o cará, que na verdade é o inhame, aquele cinza que tem uma barbinha, que tem no sacolão. A gente escolheu aquele cará e desenvolveu todo um cardápio em cima desse cará. Na verdade, a proposta da gente é essa. Nós não estamos inventando nada, criando nada. Nós estamos só tentando lembrar as pessoas de que está tudo ao nosso alcance. Nós esquecemos só isso. Eu adorei. O que eu falei com as horas, isso revigora a gente com vontade de fazer mudança, de melhorar, né? De fazer uma alimentação melhor. Muito bom. Então tá, amanhã a Cozinha Comum Itinerante vai estar no campus da UFMG na Pampulha, a partir das 4 da tarde e a entrada é gratuita. Nossa edição fica aqui, vem aí o Noticiário Nacional. Boa noite e até amanhã.